Olá pessoal, que Deus venha abençoar a vida de vocês, dando graça, dando força, dando ânimo, em nome de Jesus. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, a palavra vai nos apresentar o rei Senaqueribe. E este rei era um rei vitorioso, era o rei da Síria, e ele veio lutar contra o rei de Judá, Ezequias, e contra o povo de Judá, e consequentemente contra o Deus do povo de Judá. A Bíblia vai nos dizer que o rei Senaqueribe havia ganhado muitas guerras e os seus antepassados haviam ganhado muitas guerras também. E o rei Senaqueribe, ele desafia não somente o rei Ezequias, não somente o povo de Judá, mas ele desafia também o Deus de Israel. Porém, em alguns capítulos antes, a gente vai entender que o rei Ezequias, o rei de Judá, ele assume o reinado e ele propõe em seu coração e ser devoto somente ao Deus de Israel, ao único Deus, o Deus dos deuses. Isso é muito importante a gente colocar em pauta, porque havia alguns reis que abandonavam a Deus e começavam a adorar ídolos de barro, de ouro, ídolos que eram imagem de esculturas. Então esses reis, eles abandonavam a Deus e consequentemente o futuro desses reis certamente era a morte, era a destruição, e consequentemente o povo sofria com isso. Porém, o rei Ezequias, ele já assume o reinado, colocando em seu coração que Deus era único e que Deus deveria ser o único a ser adorado, o único a ser buscado, o único a ser intercedido. Então o rei Ezequias, ele fortifica o povo, ele restabelece o culto ao único Deus, ao Deus dos exércitos. E a Bíblia nos relata aqui no capítulo 32, depois de o rei Ezequias organizar o povo para adorar unicamente a Deus, o rei Senaqueribe se levanta contra o rei Ezequias. Porém, o rei Ezequias, ele toma conselho com os principais, com os sábios, e os sábios, eles alegram ao rei Ezequias. A gente vai entender então que o rei Ezequias, ele fica animado e ele vai dizer para o seu povo: não temas, esforçai-vos, não temeis, porque Deus nos dará a vitória. Em outras palavras, ele estava dizendo que Deus, ele iria guerrear por eles e Deus iria dar a vitória por eles. E foi isso que aconteceu. A Bíblia nos relata que o rei Senaqueribe veio com várias afrontas contra o rei Ezequias, contra o Deus de Israel, contra o povo de Judá. Então, o profeta Isaías e o rei Ezequias vão orar a Deus, e Deus envia um anjo e destrói toda aquela multidão que estava com Senaqueribe. E Senaqueribe, ele volta para a sua terra, e a Bíblia fala que, chegando lá, o rei Senaqueribe, ele é morto. Por quê? Porque a gente entende que aquele que mexe com Deus, que aquele que zomba de Deus e com os filhos de Deus, consequentemente a destruição aguarda essa pessoa no futuro. E na nossa vida não é diferente. Antes da gente entrar em uma guerra, antes da gente querer guerrear contra um inimigo, temos que saber que a nossa força, ela não está na nossa carne, ela não está no nosso braço, mas ela está no Deus dos exércitos. É Ele quem guerreia por nós, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos sustenta, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir. Eu creio que Deus, ele vai nos ajudar a estar mais presente aqui, fazendo mais vídeos como este. E eu creio que Deus, ele vai ajudar a sua vida, independente da área que você precisa. Deus, ele tem o poder para dar a vitória sobre você, em nome de Jesus, amém? Um abraço, Deus abençoe.